Horas antes de ter início a reunião da Ilha Terceira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português e o Secretário de Estado norte-americano concluíram em Bruxelas, por troca de notas, um duplo acordo acerca da utilização do aeroporto das Lajes pela Força Aérea dos Estados Unidos e da assistência económica deste país a Portugal. Estes acordos vieram rematar longas e difíceis negociações entre os dois países. Como é sabido, no final da última guerra, o governo português, correspondendo a um pedido formulado pelo governo britânico ao abrigo dos tratados da Aliança Anglo-Lusa, permitiram a utilização pela aviação das nações coligadas contra o eixo de uma base aérea nos Açores. Finda a guerra, a base continua a ser utilizada pela aviação americana nos termos de um tratado então celebrado entre Portugal e os Estados Unidos. Essa utilização foi sempre gratuita, isto é, não constitui uma operação comercial. Não é permitida em troco do pagamento de uma renda ou coisa que o valha. O tratado é um ato político, onde se reconhece a solidariedade de interesses dos dois países. E é em nome dessa solidariedade de interesses que pomos à disposição dos nossos amigos americanos, agora também aliados, um instrumento da ação. O acordo firmou-se por períodos limitados, que foram sendo sucessivamente renovados. E a última renovação data de 15 de novembro de 1957 e foi por 5 anos. Os 5 anos expiraram em 1962 e, nessa altura, não houve renovação. O governo português consentiu, porém, que a Força Aérea dos Estados Unidos continuasse a usar a base enquanto não se resolvia a situação. O governo português, insisto, ao contrário de outros países que cederam bases aos Estados Unidos, não exigiu pagamento por esse facto. Mas entendia que, fazendo isso, na base de um entendimento amistoso entre os dois países, tinham o direito de esperar, da outra parte, um comportamento que correspondesse a tal espírito. Ora, a seguir aos primeiros sinais de subversão em Angola, a administração americana tomou uma atitude ostensivamente hostil a Portugal. Muitas pessoas se lembrarão ainda das declarações que contra o nosso país andou a fazer em África um membro do governo americano, cujo nome não ficou célebre na política, mas é conhecido por figurar, creio eu, na marca de um creme de barbear. A presença dos americanos nas Lajes foi-se assim prolongando, sem tratado que a autorizasse e que definisse as suas obrigações e os limites a que estava sujeita a utilização do aeródromo. Isto não me parecia bem e logo que assumiu o governo resolvi atacar a questão. Dificuldades internas da política norte-americana atrasaram as negociações. Por outro lado, se é certo que estávamos dispostos a manter a gratuitidade da base dos Açores, parecia-nos justo que, dentro do espírito de aliança e cooperação
em que essa gratuitidade era consagrada, houvesse da parte dos Estados Unidos uma atitude colaborante na resolução dos problemas da nossa vida económica e social. Não é pagamento, é reciprocidade. Nós ajudamos os Estados Unidos segundo as nossas possibilidades, é justo que os Estados Unidos nos ajudem a nós dentro das suas. Infelizmente, tinham passado para a América os tempos das vacas gordas. O grande país americano possui enormes recursos e vai, dentro de pouco tempo, estou certo disso, recuperar com energia a sua saúde económica e o seu equilíbrio financeiro externo. Mas estes últimos anos, como toda a gente sabe, não se faz segredo disso, têm sido de crise latente. E a consciência dos embaraços internos despertou nos meios políticos um instinto de retraimento, a preocupação de resolver, antes de mais, os problemas domésticos. Na oposição, sobretudo no Congresso americano, auxílios ao estrangeiro, enquanto não estivesse arrumada a própria casa. Por isso, o acordo de assistência económica que começámos a negociar caminhou penosamente e não é nada do que desejaríamos. Na verdade, além da cedência do navio hidrográfico no valor de 8 milhões de dólares, da concessão de $1 milhão para financiar projetos no domínio da educação, da oferta, sobretudo para trabalhos de obras públicas, de equipamentos não militares, no valor mínimo de 5 milhões de dólares, obtivemos a promessa de empréstimos no valor de 430 milhões de dólares. É uma soma muito avultada, evidentemente, mas esses empréstimos só os pediremos se nos convierem. Nós não podemos hipotecar-nos a nenhum país estrangeiro em especial, embora estejamos dispostos a receber e a utilizar o apoio de todos quando nos queiram prestá-lo. Felizmente, temos uma excelente posição de reservas em moeda estrangeira e dispomos de crédito sólido em todas as praças do mundo. Nunca tivemos dificuldade em obter dinheiro de que necessitássemos em qualquer parte. Mas desde que estou no Governo, o recurso ao crédito externo tem sido muito parcimonioso e pagou-se o mais possível do que devemos a curto, ou que devíamos a curto e a médio prazo. Repito que não tenho nenhum escrúpulo de recorrer ao crédito externo quando isso seja útil ao país. E principalmente quando se trata de créditos ligados à realização de grandes projetos. Se uma empresa americana ganhar, por exemplo, concurso de construção e de equipamento do novo aeroporto de Lisboa, será ótimo utilizar o financiamento oferecido pelos Estados Unidos. O mesmo direi quanto aos trabalhos ligados ao novo porto e complexo industrial de Sines. Mas, em princípio, só recorreremos, só devemos recorrer ao mercado americano quando as condições de juro e de pagamento forem melhores que as oferecidas por outros países. Isto é, repito, quando nos convenha. Ficamos com uma porta aberta, é muito útil tê-la franqueada, mas isso não quer dizer que vamos por tudo e por nada a passar por ela. Digo isto para não ficar no país a ideia de que estamos sob uma chuva de dólares que passe a fecundar sem dificuldades a nossa economia e a resolver todos os problemas que temos em aberto.
O acordo sobre a utilização da base dos Açores foi negociado por um prazo curto. Haverá a oportunidade de uma renovação já em fevereiro de 1974, praticamente daqui a 2 anos. Entretanto, tenho fé em que a economia americana se recomporá e em que sejam possíveis novos arranjos de cooperação entre ambos os países. Um facto, porém, é da maior importância e pesa muito na balança. É o da excelência das relações entre os dois governos. Posso afirmar que essas relações são as melhores. Claro que nós estamos de acordo em todos os pontos e qualquer de nós não esconde ao outro as divergências existentes. Mas as discussões decorrem em ambiente cordial, no ambiente que deve existir entre países e entre pessoas que se respeitam. A escolha dos Açores para o encontro entre os presidentes Nixon e Pompidou traduziu essa amizade e esse respeito. Franceses e americanos sabiam que seriam recebidos na Ilha Terceira com a afabilidade, a deferência, a cortesia que estão nas tradições da nossa hospitalidade. Nenhum habitante teve de ser detido à cautela. E sabe-se como encontros destes, por esse mundo além, obrigam a precauções extraordinárias, implicando a prisão preventiva de dezenas ou centenas de suspeitos. E se um jornalista estrangeiro achou os nossos polícias nervosos quando os presidentes se misturavam na multidão, é porque ignorava as recomendações, as inquietações, quase o pânico dos serviços de segurança americanos e franceses quando chegaram à ilha. Mas não foi só a procura desse ambiente humano excepcional, tão carinhoso, que Pompidou e Nixon publicamente declararam ter contribuído para o acordo conseguido entre os dois, a determinante da escolha do lugar. O Presidente dos Estados Unidos informou o Presidente do Conselho Português ser seu desejo conversar com ele dentro do conjunto de conferências planeado com os chefes de governo dos países amigos antes da sua deslocação à República Popular da China e à União Soviética. Falámos, como já disse, em atmosfera de cordialidade, mas também de franqueza, sobre a conjuntura internacional, suas perspectivas próximas e futuras. E foram muito semelhantes os temas da minha conversa com o Presidente Pompidou, só que, sendo ambos europeus, particularmente nos preocupou, como era natural, a construção de uma Europa consciente de si própria dos seus interesses, que possa ter voz e voto no concerto das superpotências. O alargamento atual do mercado comum foi visto, a esta luz, como um passo no caminho da construção dessa Europa. Leram os portugueses os discursos proferidos pelos dois presidentes dos países amigos no jantar oficial que tive o prazer de lhes oferecer no velho Palácio dos Capitães Generais dos Açores. Creio que teriam sido gratas a todos as palavras ditas pelos dois chefes de Estado, dois chefes tão prestigiosos,
em tão solenes circunstâncias. Não foram expressões meramente protocolares. Sua substância acha-se em muitas frases, repetidas diversas vezes pelos nossos hóspedes durante a sua estadia. E significaram o apreço, não apenas pelas tradições do povo português, mas também pelas suas virtudes atuais. São essas virtudes que temos de continuar a preservar sem as deixar destruir. O povo português tem qualidades morais extraordinárias. Para seguir o seu caminho na história e fazer face aos desafios do futuro, não precisa de renegá-las. O futuro vence-se com inteligência lúcida, com trabalho perseverante, com disciplina consciente, com otimismo construtivo, mas também com bondade de coração e nobreza de espírito. Maus guias da juventude são aqueles que, para a adular, alvoroçadamente aplaudam as suas irreflexões e considerem atuais apenas as condutas contestatárias. Nós encaramos confiadamente o futuro, mas na certeza de que não temos para isso de trocar a alma.